Você já ficou dias comparando a terapia online e presencial sem conseguir decidir? Você abre uma aba, fecha, pesquisa de novo, pergunta para alguém que você confia e aí no fim tu continua com a mesma dúvida? Oi, eu sou Lorena Vieira, psicóloga clínica, e hoje eu vou te ajudar a entender o que realmente importa para você conseguir decidir qual formato de terapia combina melhor com a sua rotina. A gente fica lá comparando as duas opções, lê artigo, decide o que vai escolher. Aí lê outro artigo e muda de ideia de novo. Pergunta para aquele amigo que já fez terapia para saber o que ele acha. Só que cada pessoa que você fala responde uma coisa diferente. E aí a dúvida, ela só cresce. Tem também aquela sensação de que o presencial ele é mais sério, como se o online fosse assim o meio do caminho. E isso pesa bastante na hora de decidir. E essa indecisão, ela geralmente esconde uma pergunta que ainda não foi respondida. A gente pergunta qual formato é melhor, como se existisse uma resposta pronta e igual para todo mundo. Só que não existe. Eu vejo isso com muita frequência. Tem gente que acha que o presencial é o formato mais completo e que o online seria esse tipo de versão mais adaptada, mais fraca. E não é bem assim. O online ele segue as mesmas regras éticas que o presencial. O profissional que vai estar ali contigo, ele vai avaliar essa privacidade, a segurança, se o formato realmente está funcionando para você. Ou seja, os dois são sérios e os dois eles dependem do comprometimento. A pergunta real aqui é o que sustenta esse teu processo? Não é a tela, nem a sala. É conseguir falar com uma certa liberdade, ter um sigilo de verdade, sentir que existe um vínculo com aquela pessoa que está ali do outro lado da escuta. Então a pergunta não é sobre qual formato é melhor, é sobre qual formato funciona melhor para você nesse momento na sua vida hoje. Esse enquadre, o jeito como as sessões acontecem, não podem virar uma fonte de tensão. E isso vai mudar de pessoa para pessoa. E é por isso que faz sentido a gente olhar para alguns critérios mais concretos. O primeiro ponto é sobre espaço. E a pergunta ela é muito simples. Você consegue falar sem se vigiar? Se você tem um canto reservado em casa e se sente à vontade nesse espaço, o online ele tende a funcionar muito bem. Mas tem gente que vive de orelha em pé em casa, preocupada com os passos do corredor, com alguém podendo entrar assim de repente no meio da sessão. Nesse caso, o presencial ele costuma pesar mais a favor, até porque para muitas pessoas sair de casa também tem um efeito. O segundo ponto é a continuidade. E aqui a pergunta muda um pouco. Qual formato cabe melhor na sua semana? Se o trânsito, o teu deslocamento ou uma agenda cheia de imprevistos costumam te fazer faltar, o online ele tira um obstáculo real do caminho. Você economiza tempo e ele pode até ajudar você a chegar internamente para a sessão. Já para outras pessoas, sair de casa cria uma separação muito boa, uma linha clara entre a vida lá fora e esse momento que é só seu. Nesse caso, o presencial ajuda a sustentar melhor a frequência. O outro ponto é o corpo e o ambiente. A pergunta agora é outra. Onde você mais consegue estar presente? Tem gente que se sente muito mais à vontade falando de casa, de um canto conhecido. Isso reduz uma parte da exposição, aquele desconforto de estar num lugar novo. Para essa pessoa, o online ajuda a ficar mais presente. Só que tem outro tipo de pessoa que precisa sair de casa para conseguir se escutar de verdade. E daí a sala física dá esse contorno, ajuda a sair do automático da rotina e sinaliza para o corpo que aquele momento é um momento diferente. Outra questão é a própria tecnologia. A pergunta aqui é se a tela ela vai virar uma ponte ou um obstáculo. Quando a ferramenta ela não ocupa mais espaço do que a conversa, ela funciona até bem. Você quase esquece que tem uma tela ali no meio. Mas tem gente que passa a sessão inteira de olho na conexão, preocupado se a câmera vai cair, se o áudio vai travar. Nesse caso, a tecnologia deixa de ser meio e vira assunto o tempo inteiro. O presencial tira esse peso do caminho. O que sustenta mais a sua frequência? O deslocamento ou a tela? A escolha desse formato de terapia não é definitiva. Você pode começar de um jeito e com o tempo perceber que o outro funciona muito melhor. E isso não é errar.
é ajustar. A primeira sessão já é um momento de você analisar isso. Se você chega com dúvidas sobre qual formato escolher, essa dúvida também diz muita coisa sobre você, sobre como funciona a tua rotina, sobre como você pede ajuda, sobre o que te deixa mais à vontade. Cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo, e não existe pressa para isso. As informações de agendamento estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser dar esse passo, se inscreve aqui no canal para a gente continuar essa conversa e me conta aqui nos comentários. Você está passando por essa dúvida entre o online e o presencial? O que é que pesa para ti nesse momento? Se você quer entender melhor sobre o que esperar na primeira sessão de terapia, tem um vídeo aqui no nosso canal sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo.